vindo celebrar o Senhor, entregar a Ele a sua melhor oferta, que é o seu coração, a sua adoração. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor, render graças ao seu nome? Feche os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa, no meio do teu povo, Senhor. Davi dizia como é bom vivermos em união, como é preciosa a nossa comunhão. Quero te agradecer pelos meus irmãos aqui nessa noite, Pai, que vieram para juntos celebrarmos o Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Amém. Vamos juntos.
Deus, como é maravilhoso, como é bom cantar um Deus verdadeiro, tão real, tão poderoso, que está comigo e com você em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Sim, Deus, Tu és poderoso. Nunca falha.
mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Vitorioso Senhor, estás assentado num trono. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
novo. Diga para Deus: Tu és santo. Tu és santo. Fala para Ele. Santo. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Adore, adore. Tu és santo. Obrigado, Pai. Santo. Tu és santo. Santo é o Santo. Mais uma vez. Santo. Fale com seu coração. Imagine que está só você e Ele agora. Tu és. Pai, nós estamos aqui para te dizer, Senhor, que Tu és santo. Deus, Tu és bom. Tu és um pai amoroso. Um Pai que cuida de nós. Obrigado, Deus, porque um dia, o Senhor veio aqui nessa terra e morreu por nós naquela cruz. Nós estamos aqui para te dizer que Tu és santo, Senhor. Nós estamos aqui para te dizer que sem a Tua presença nós não conseguimos sequer ficarmos de pé, Senhor. Nós estamos aqui rendidos a Ti, Deus, para te dizer que nós Te adoramos acima de tudo, acima das circunstâncias. Nós estamos aqui para te dizer que Tu és o nosso Pai e que nós estamos aqui mais uma vez para dizer que Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. Relembre, amigo, enquanto você está orando agora, e eu estou relembrando o dia que eu tive um encontro com Jesus. No dia 21 de outubro de 2007, o dia que eu me rendi ao meu Pai, ao meu Salvador. E o Senhor está mandando te dizer agora: filho, relembre o dia, filha, relembre o dia que tu decidiste abrir o teu coração para mim. E eu quero que nesses segundos agora você lembre daquele dia. E se você está aqui e nunca fez essa decisão, nunca tomou essa decisão, eu creio que hoje você vai se decidir por Cristo, você vai abrir o seu coração para Ele. Mas nós vamos agora pela última vez falar que Ele é santo. Enquanto você vai estar adorando de todo o seu coração, você vai lembrar do dia em que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Santo, 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 Deus. Louva. Santo é o Senhor. Tu és santo. Lembra do dia. Santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Traz-me. Estou sob Amém. Amém. Dá vontade de ficar adorando aqui. Adorando. Nós estamos agora num momento muito importante do nosso culto e vocês podem ficar sentados, por favor. Eu gostaria que você prestasse atenção na história que eu vou contar hoje. Ficasse aí sentadinho. Eu não vou ser muito longo, tentarei. Esse é um momento importante do nosso culto, momento de dízimos e ofertas. Você que está nos visitando pela primeira vez, não se sinta constrangido. Esse é um momento para os membros da nossa igreja, mas claro que se você também tiver o desejo do seu coração de vir aqui à frente e ofertar, seja bem-vindo. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas 21, a partir do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas,
Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você deve já conhecer essa história. E eu quero destacar na história dessa viúva a liberalidade. Liberalidade. E aí eu fui pesquisar sobre esse nome porque, na realidade, eu convivo com uma pessoa que é a pessoa mais liberal que eu já vi na minha vida, que é a minha esposa. Ela é muito, muito liberal, inclusive ela nem está aqui hoje. E aí eu fui buscar o significado dessa palavra, liberalidade. Olha o que diz. Liberalidade significa generosidade, característica ou estado da pessoa generosa, propensão da pessoa que, por suas ações e intenções, oferece algo sem esperar nada em troca. Olha que poderoso, né? É alguém que oferece algo sem esperar nada em troca. Eu acho interessante nessas histórias, né, como essa da viúva, que a história encerra com uma reflexão de Jesus. Jesus olha a situação e ele vai lá, chama os discípulos e ensina. Eu sempre brinco com os meus amigos que no dia que eu estiver no céu, eu vou chegar para Jesus e vou falar assim: Jesus, passa um filme aí de como foi a história da viúva depois dessa oferta. Passa um filme da história da viúva do azeite, depois do que aconteceu quando ela começou a vender os azeites, né? Porque a Bíblia não conta. Eu acho que não tem na Bíblia a história da viúva depois, porque com certeza é uma história poderosa, a vida dela com certeza foi transformada por conta daquele ato, mas ela não deu esperando algo, ela foi liberal. E eu acho que não tem na Bíblia, porque se tivesse, todo mundo ia ser, mas esperando algo em troca. As pessoas iam ler a Bíblia e falar assim: a viúva deu tudo certo para ela, então eu vou fazer igual. E essa não é a intenção da minha palavra hoje para você. Eu vou lhe ensinar a ser liberal hoje, se é que eu posso, né? Porque liberalidade é algo que vem de dentro, através de uma história que eu vivi na prática quando eu não era liberal. Eu quero dizer que liberalidade não é a minha maior característica, é da minha esposa. E foi exatamente com ela que a gente viveu essa situação que eu vou contar hoje. Faltavam semanas para a gente casar. Nós não tínhamos onde morar, nós não tínhamos nada. Para não dizer que nós não tínhamos nada, a única coisa que a gente tinha era uma geladeira. Mas a gente não tinha ainda onde morar. Faltavam semanas para a gente casar. E ninguém acreditava no nosso casamento porque 3 meses antes de casar eu pedi minha demissão para abrir uma empresa e ela também. Então a gente meio que casou sendo, entre aspas, irresponsáveis, né? Mas a gente orou muito e Deus confirmou por inúmeras vezes e tomamos essa decisão. O fato é que nós estávamos na igreja, num culto como esse, e na hora, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, talvez sim, mas enquanto ela estava louvando, o Espírito Santo falou poderosamente com ela: olha, faça uma oferta de amor. E aí ela chegou para mim, nós éramos noivos, e ela chegou para mim e falou assim: Diego, lembra daquele valor do meu vestido? Era a última parcela do vestido dela. Eu vou ofertar. Eu estava lá atrás da igreja, uma das últimas fileiras, né? Aí eu olhei para ela. Eu não era nem um pouco liberal nessa época. Essa área dos dízimos e das ofertas, nessa época, na minha vida, era muito complicada. E eu peguei e falei assim: não faça isso. Não faça isso. Ela: eu vou fazer. Eu: não faça. E no meio do culto a gente discutindo: não faça. Ela: eu vou fazer. Não faça. Vou fazer. E aí ela se levantou, ainda quis puxar, mas ela foi, né? E ela foi lá e ofertou. E detalhe, era o vestido, ela que estava pagando, a gente estava dividindo os custos do casamento e o vestido era de responsabilidade dela. Mas mesmo assim eu estava ali opinando. Tudo bem, isso foi domingo. Segunda-feira era o dia de ela pagar a última parcela do vestido, que era exatamente desse valor que ela ofertou. E aí eu fui trabalhar. Nessa época a gente já estava com a empresa era só misericórdia, não dava nada. Mas a gente foi lá e aí ela me liga. Eu lá, trabalhando, ela me ligou, chorando. E eu falei: o que foi que aconteceu? E ela disse assim: amor, o meu avô me chamou para conversar. E disse assim: olha, o que você está precisando? Ela: de tudo, porque eu não tenho nada, só tenho uma geladeira. Aí ele pegou e falou assim: vem aqui, que eu vou lhe mostrar algo. E aí ele chamou ela para o cantinho. Ele entregou um cheque para ela. O cheque era 10 vezes mais o valor que ela ofertou. 10 vezes mais.
E naquele dia ela me ligou chorando. Não foi só pela quantia, foi porque Deus ali falou para ela: vale a pena ser fiel. Não é por barganha. Porque ali quando ela se levantou, se fosse eu, era diferente naquele contexto. Se eu tivesse me levantado ali naquele momento, era por outro motivo, mas ela não. Ela se levantou de coração, ela foi liberal. Ela foi como essa viúva que só tinha 2 moedas. E Jesus olhou e falou assim: essa oferta foi muito mais importante, porque Jesus conhece o coração. Eu fico imaginando nessa história, eu tenho certeza que Jesus não foi lá e falou assim: ei, deixa eu conversar contigo. Mas Jesus conhece o coração da gente. Jesus conhecia o coração daquela viúva. Jesus conhecia o coração da Priscila. E através daquela situação que eu vi na prática, com a pessoa do meu lado, foi que eu comecei a ser trabalhado poderosamente nessa área também. E eu estou contando esse testemunho porque talvez tenha alguém aqui na igreja que quando chega esse momento, a gente estava aqui na adoração e dá vontade de continuar, aí quebra o louvor e começa uma palavra de oferta, né? E aí talvez tenha pessoas aqui que falam assim: poxa, esse é um momento que eu não gosto muito. Eu estou falando isso porque eu já fui assim no início. Chegava o momento da oferta e falava: esse é o momento que eu não gosto. Eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, mas o momento da oferta. Mas esse é um momento fundamental do culto, por 2 motivos. Primeiro, porque a nossa igreja precisa de recursos para proporcionar tudo isso, mas algo muito mais além do que isso. Deus quer trabalhar em você a liberalidade, não por barganha, mas para que você entenda que tudo que você tem vem dele. Tudo que você tem e que eu tenho vem dele. Gostaria que vocês ficassem de pé agora e nós vamos orar. E nessa oração, enquanto eu vou estar orando, eu gostaria que você ficasse conectado com Deus, falando assim: Senhor, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho foi tu que me deu. Pronto, fique só pensando nisso enquanto eu vou estar orando agora. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Eu te agradeço porque nós congregamos numa igreja séria, Senhor, numa igreja comprometida. Eu vejo com os meus próprios olhos trabalhos missionários acontecendo, campos sendo abertos, Pai, casas de recuperação sendo abençoadas, Pai, pessoas que não têm o que comer recebendo cestas básicas, dia de semana que a igreja atendendo centenas de pessoas, ajudando pessoas, coisas que muitas vezes nós nem vemos. Nos bastidores a nossa igreja age, isso é muito bom. E eu te agradeço por isso. Te agradeço porque se nós temos tudo isso, significa que nós temos uma igreja doadora, de pessoas doadoras, de pessoas liberais. E eu te peço agora em nome de Jesus, que assim como tu fizeste na minha vida, quando eu tinha o coração fechado para essa área, que tu possa abrir corações hoje aqui, Senhor Deus. Encorajar pessoas a viverem o sobrenatural também nessa área. Cuida de cada etapa das nossas vidas. Abençoa essa nova semana que vai chegar. Abre portas de emprego, Senhor Deus. Abre negócios. Cuida de nós, Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Venha entregar seu dízimo e sua oferta com alegria. Cante comigo, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Quero te ofertar
Fique por dentro das notícias e novidades da CN Fortaleza. Esse é o seu CN News. Atenção, igreja! Fique atento com a nossa programação semanal. Aos domingos, culto da família, às 10, 17 e 19h30. Nas quartas, às 19h30, culto Mais Que Vencedores. E para os jovens, aos sábados temos, às 15h30, culto Up, para jovens de 11 a 14 anos. E às 17h30, culto Move, para jovens de 15 a 19 anos. Também aos sábados, quinzenalmente, às 19h30, culto JBL, jovens de 20 a 28 anos. E culto Farol, para jovens a partir de 29 anos. Segunda, dia 14 de setembro, às 19h30, o CR está de volta. Teremos uma palavra com o pastor Murilo, com o tema Reencontro. Atenção, galera da melhor idade. Sábado, dia 26 de setembro, às 16h30, teremos o nosso culto de Santa Ceia CN Sênior Drive-In, com o pastor Fabrício Miguel. Acontecerá no estacionamento da CN Fortaleza. Confirme sua presença pelo telefone 99793-1399. Invista no seu crescimento espiritual através da leitura. Acreditamos na edificação da igreja através do conhecimento. Na CN Story, temos livros para todas as faixas etárias, diversos temas relevantes para o aperfeiçoamento da sua vida cristã. Atenção, galera do CN Kids, vocês não podem perder seu culto, hein? Peça ao papai, peça à mamãe para assistir todo domingo depois do culto das 17 horas, no canal da CN Fortaleza. Nós, do CN Café, temos o prazer de te convidar para uma experiência à mesa, mantendo o contato com pessoas que te elevam e são portas que se abrem para o seu melhor momento. Não fazemos só café, somos um lugar para a sua experiência de compartilhar o coração. Atenção, papais! O CN Kids está de volta com os cultos presenciais. Entre no aplicativo da CN Fortaleza, na aba Eventos, confirme a presença do seu filho. Depois, quando estiver na igreja no aplicativo My Kids Família, cadastre a presença da criança. E você que é jovem, procure as redes sociais do seu ministério para ter todas as informações que você precisa para estar conosco. A graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você. Você pode dar uma boa noite para quem está perto de você. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui essa noite, noite maravilhosa. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel 3. E eu quero, você que preparou, você que esteve no check-in na sexta-feira, participou do check-in e hoje vai ser recebido, aclamado como membro da igreja. Por favor, agora vai se dirigindo ali à entrada da igreja para você dar um nome, porque nós precisamos do seu nome hoje para chamá-lo. Nós vamos ter esse tempo precioso de apresentação dos membros da igreja. 1 Samuel 3:13, a Bíblia diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, um tempo de seca espiritual. Verso 2: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli:
meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelado. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo. Nessa ocasião eu executarei contra Eli e tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Até aí, vamos orar? Meu Pai, eu peço que o Senhor nos instrua. Nós temos tanta sede da Tua voz, tanta fome da Tua palavra. Senhor, nós queremos tanto ser, ó Pai, alcançados pelo Senhor. Hoje vem, aplica essa palavra à individualidade de cada coração aqui. Se faz-se oportuno, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, compartilha conosco os desafios que o Senhor nos propõe, nos transforma. Não desista da nossa carnalidade. Nós nos submetemos a tudo que o Senhor quer fazer conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse livro, obviamente, que tem o nome de Samuel, ele começa no capítulo 1 com a história da família de Samuel, a história da sua mãe, do seu pai e da outra mulher do seu pai. É uma família disfuncional, é uma família de um homem e duas mulheres. E o nome do pai de Samuel era Eucana, o nome da mamãe dele era Ana, e o nome, eu não sei lá o que é, da mulher do seu pai, que vivia na mesma casa, era Penina. Essa família disfuncional gerou uma carência muito grande, um déficit muito grande em Ana. E geralmente quem vem de famílias disfuncionais, geralmente quem cresceu num ambiente que lhe faltou algo, que lhe faltou referencial, que lhe faltou presença paterna ou materna, aonde a presença geográfica existia, mas a presença emocional era diminuída. Seja qual for a disfuncionalidade de uma família, sempre vai exercer sobre a pessoa que veio dessa família carência. E às vezes as carências são absurdas, porque elas não são apenas de conteúdo, não é algo que me falta. A carência fica uma marca existencial, é uma síndrome de necessidade contínua. Parece que sempre a vida está me devendo algo, porque eu cresci num ambiente de déficit. Então eu enxergo a vida a partir de um déficit, a partir de uma necessidade. Ana era assim, a mãe de Samuel, e era interessante que o pai de Samuel era romântico. A Bíblia diz, lá no capítulo 1, ele amava Ana, mas a Bíblia diz que ele dava presentes continuamente para Ana. As casadas digam amém. E a Bíblia diz, olha como a Bíblia diz, ele dava presentes contínuos, e os presentes eram dobrados, dobrados que ele dava para Penina,
Então assim, ele olhava ao redor e diz: aquele marido deu esse presente, eu vou dar dobrado. Os irmãos digam misericórdia. Aí tem irmã falando em língua aí, olha. Mas apesar disso, ela tinha um problema, ela não podia ter filhos. A sua rival tinha muitos filhos, e ela não podia ter filhos. E ela vivia amargurada, ela vivia debaixo dessa necessidade. O marido chegava para ela e dizia assim: Ana, não sou eu melhor do que 1000 filhos? Aí o cabra é bom, né, gente? Olha só, não sou eu melhor do que 1000 filhos? Eu não te amo, eu não te dou presentes, eu não estou presente, eu não te trato com romantismo, eu não sou a pessoa com que você sempre sonhou. Mas Ana sofria de uma coisa que uma boa parte das pessoas sofre hoje. É a incapacidade de entender que na vida sempre vai ter uma coisa faltando. E eu não posso deixar de celebrar tudo que Deus tem feito por causa de uma coisa que Ele ainda não fez. Eu não posso deixar de olhar todos os bens que existem na minha vida e viver debaixo, manter os meus olhos fixos continuamente naquelas coisas que eu ainda não fui alcançado por Deus. Uma mulher vivia depressiva tendo tudo, menos uma coisa. A Bíblia nos ensina desse princípio. É o princípio do espinho da carne. De alguma forma na nossa vida sempre vai haver algo que esteja faltando. Isso não é para te entristecer, simplesmente porque Deus quer criar um buraco na tua vida do tamanho dele. Alguma coisa que só Ele, com o seu poder, com a sua infinita graça, para você entender que plenitude é só na presença de Deus. Viver a partir da compreensão que faltando qualquer coisa, quando eu estou nele, eu estou completo. Faltando qualquer coisa, nele eu tenho tudo que eu preciso. Ele é a fonte de toda a minha necessidade. Você crê nisso, você pode celebrar o Senhor. E Ana entrou no templo amargurada, ela abraçou uma coluna. Que coisa louca, né? A Bíblia nos mostra, nos dá essa imagem. Ela abraça uma coluna, chorando, a sua alma amargurada. Ela chega diante de Deus, ela diz: eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E Eli, que era o sumo sacerdote, nós vamos para essa história agora, a história que eu li, ele enxerga aquela mulher apaixonada por Deus, amargurada, mas clamando com intensidade, e ele não compreende essa intensidade dela, e vem e faz uma crítica. Isso é comum, ok? As pessoas que não estão debaixo do mesmo espírito de intensidade que você, vão te criticar a sua paixão, elas não vão compreender a intensidade dentro de você, elas não vão entender a entrega. Racionalmente não dá para entender, mas quem sabe a luta que tem e sabe que a resposta vem de Deus, sabe o grau da entrega. Ela abraçou a coluna e clamou ao Senhor. Eli disse: mulher, tu está bêbada. Ela olha para cima e diz: eu não estou bêbada, eu estou bêbada de alma. Eu estou bêbada existencialmente, eu estou mal, porque eu preciso que Deus me responda. Eli se surpreende com a resposta, ele diz: vai, porque o Senhor te respondeu. Interessante, essa mulher, ela fez algo que muita gente faz, consciente ou inconsciente, ela fez um voto. O que é um voto? Um voto é você prometer algo para Deus, você entrar na presença de Deus, e a Bíblia diz no livro de Eclesiastes para você tomar muito cuidado com isso. Na verdade, o escritor de Eclesiastes diz para você não votar, ou seja, não promete nada para Deus, mas a maioria das pessoas prometem. Elas dizem assim: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, Deus, se eu encontrar o meu gatinho, Deus, se o Senhor me der essa porta de emprego, se o Senhor fizer isso, Deus, eu vou te servir.
Pai, se o Senhor, eu vou ajudar a tua obra, eu vou abençoar pessoas. Deus, se o Senhor... É interessante como as pessoas fazem isso continuamente, e não só conscientes como inconscientes, estão entregando uma proposta para Deus. Sempre estão entregando a proposta para Deus. Me dê algo que eu vou fazer isso. E o que acontece é que às vezes a gente acha que Deus é bom para dar, mas não é bom para cobrar. A gente pensa que Deus, Deus é benevolente, mas que Deus não vai atrás daquilo que você disse. Eu abro um parênteses aqui para vocês aqui hoje, antes de eu continuar, nem cheguei na minha mensagem, mas deixa eu dizer algo para você, tem gente aqui devendo a Deus, devendo entrega, devendo devoção, devendo aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que Deus dá um filho a Ana. E qual é a promessa de Ana? Diz que se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele de volta depois que ele desmamar, e eu vou entregar ele para o Senhor. Eu só quero ter a alegria de gerar, eu só quero ter a alegria de poder ser uma gestante, e se eu conseguir ser, eu volto e trago meu filho, e dou o meu filho para ser escravo dentro do templo, para ser um servo dentro do templo. Deus deu. Deus confiou em Ana, assim como Deus confiou em você. E Deus deu um filho. Ela no outro ano ela já voltou e já tinha dado à luz um filho. O menino desmamou, porque é o tempo de desmame na cultura hebraica, 3 anos e meio. E quando o menino faz isso, imagine a dureza de entregar o filho que você tanto sonhou. A Bíblia diz que ela fez um éfode de linho. O que é isso? Uma roupa de sacerdote, um terninho, ou uma bata de padre. Ela fez e colocou o menino ali, e ela veio, para onde, né, o menininho, e ela entregou no templo. Diz aqui, olha, estou entregando para ele ser servo dentro do templo. Irmão, existe um fluxo divino para as pessoas que cumprem o que dizem para Deus. A Bíblia diz, porque essa mulher, ela cumpriu o que disse, ela começou a ter um filho atrás do outro, uma mulher que não podia ter filhos. Deus encheu a casa dela de crianças e de alegria. Mantenha a sua palavra com Deus, porque o favor não vai faltar na sua vida. Mantenha a sua palavra com Deus. Deus ouviu o voto da sua juventude. Tem gente que acha que Deus esqueceu. Deus ouviu o seu clamor, sim. Deus, a minha vida é sua, a minha família é sua. Por que você está querendo separar se você disse que a família é dele? Deus, a minha casa, Deus ouviu o que você entregou. Ele hoje está dizendo aqui, eu estou cobrando a conta. Eu quero que você me dê o teu voto, porque quando você não entrega o que você prometeu, você interrompe um fluxo de milagre. Quando você é fiel a Deus no pouco, Ele sobre o muito vai te colocar. Então o pequeno Samuel é entregue. Para que um menino dessa idade, o que o menino dessa idade começou a fazer? Limpar o templo. Ele era um escravo, a palavra no hebraico é escravo. Ele lavava a mão do sumo sacerdote, lavava os pés, lavava a roupa do sumo sacerdote. E ele foi crescendo. Todo ano a sua mãe trazia um terninho novo para ele. A mãe sonhava com ele ser um sacerdote, só que ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Efraim. E assim, ele não podia ser um sacerdote. Mas a Bíblia diz que ele cresceu e foi se tornando sacerdote. Ele está em boa companhia. Davi era da tribo de Judá, não podia ser sacerdote, mas ele vestiu o éfode e sacrificou a Deus. Melquisedeque não é da tribo de Levi, mas é um sacerdote eterno diante de Deus, a Bíblia diz. Jesus, ele não era da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, mas não existe um sumo sacerdote melhor do que ele.
Por que Deus fez desse rapaz? Esse sentimento de que nós não pertencemos, mas Deus nos deu. Você já teve isso? Você olha para a sua vida assim, não era nem para mim ter o que eu tenho hoje em dia, foi a bênção de Deus. Você nem tinha nome, você nem tinha pedigree, você nem tinha sobrenome, mas Deus te alcançou com a misericórdia, com o amor dele. Você é um sumo sacerdote segundo uma outra ordem. Se fosse olhar para as suas gerações, não era para você estar em lugar nenhum, mas o favor de Deus te encontrou, a bênção de Deus te encontrou, a graça de Deus te alcançou. Alguém aqui que é grato a Deus, me ajude nessa noite, celebre ao Senhor. Esse era Samuel, e Samuel começou a servir no templo. É triste porque nesse tempo Samuel não tinha referencial nenhum. É muito difícil crescer na falta de referenciais, de padrões. Ouça, isso não te justifica, tá? Você é injustificável. Tem gente que quer justificar o comportamento caído porque não teve padrão referencial na sua vida. Esse garoto cresceu num ambiente corrupto, imoral. Os filhos de Eli eram o que existe de pior na classe sacerdotal de Israel. Se você ler o capítulo 2 de Samuel, eu falei sobre o capítulo 1, nós estamos no capítulo 2, nós vamos para o 3. Se você ler o capítulo 2 de Samuel, você vai ver as atrocidades que esses rapazes faziam e a leniência que Eli tinha com seus filhos. Ele tinha uma repreensão inapropriada. Você sabe aquele pai assim que olha para o filho fazendo bagunça e diz: olha, você tem 2 horas para parar. Sabe, não faz isso. Sabe aquele não faz? E o menino olha assim e diz assim, empodera mais ainda o menino. Esse era Eli. E a Bíblia diz que vinham os profetas e profetizavam: olha, sua família vai morrer se você continuar a fazer isso, vocês vão perder tudo. Mas eles não ouviam. O nome desses 2 rapazes, desses 2 homens, era Ofni e Finéias. Eles são o arquétipo de tudo que existe de pior do relacionamento de alguém com a igreja, de um relacionamento de alguém com Deus. Tudo que existe de pior, esse é o arquétipo, essa é a imagem, esse é o referencial da malignidade. Por quê? Porque a rotina eclesiástica arrancou o temor deles. É um risco que todos nós corremos aqui. A repetição das coisas tirou a profundidade delas. Sim, eu vou à igreja, eu sento na cadeira, alguém canta, eu levanto a mão, alguém prega, eu ouço a palavra, eu vou para casa e eu não mudo nada. Por quê? Porque a rotina nos torna insensíveis. A rotina cauteriza a nossa mente. A rotina nos arranca, nós nos tornamos, temos essa rancianice espiritual. A gente passa a ser essas pessoas impenetráveis. Por quê? Porque a rotina nos torna hermeticamente fechados ao fluir, ao agir de Deus. Esses 2 eram assim. Por isso que eles são arquétipos da pior relação que alguém tem com a igreja. É chegar no ambiente e ficar simplesmente porque já faz parte da sua rotina, porque já faz parte daquilo que você propôs a fazer, porque você está ticando algo na sua vida. Ok, a igreja, eu fui na academia, eu fui não sei aonde, e eu fui não sei aonde. Faz parte, você organizou a sua existência e Deus simplesmente está ali para assessorar você as suas conquistas. Ele não é a prioridade, Ele não é o âmago, a centralidade. E isso faz de uma pessoa, transforma uma pessoa em um imoral religioso. Transforma em uma pessoa, as pessoas são capazes de ir à igreja e se comportar como se fosse a pior pessoa. Porque são impenetráveis. Esses 2 rapazes são assim. Por que eles eram assim? Porque eles são arquétipo do que é pior, porque eles abusavam da graça. Como eu tenho visto isso hoje, pessoas que abusam da graça, sabe que Deus vai perdoar,
Você sabe, olha, você pode fazer o que existe de pior na sua vida, Deus vai te perdoar. É assim que Ele é. Existe um pecado que Deus não perdoa, que Jesus fala sobre ele, é pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar sobre o Espírito Santo? Atribuir ao Espírito Santo uma obra de Satanás. Eu podia me aprofundar disso, não tenho tempo. Mas todos os outros pecados são perdoáveis por Deus. A graça de Jesus é escandalosa. É escandaloso, irmãos. A cruz é escandalosa. Deus não apenas te perdoou dos pecados que você já teve, Ele te perdoou dos pecados que você vai ter até o fim da sua vida. É um amor maior do que a existência humana, um amor maior do que a vida, é poderoso demais, mas muitas gentes abusam desse amor, abusam dessa graça. Você sabe o que é terrível? O que é perigoso para você? Não é que Deus não vai te perdoar, é que você vai ficar tão distante à medida que você não respeita a graça, que talvez você não tenha força para se levantar, talvez você não tenha força para buscá-lo outra vez. O braço de Deus já está aberto, mas você vai ter prostração, você vai estar submetido a uma mente cauterizada, uma imoralidade que é aprofundada nos conceitos, o seu centro de decisão vai estar corrompido. O banco de dados das suas escolhas vai estar corrompido, porque aí você não vai conseguir decidir por si mesmo, porque você vai abusando da graça. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Irmãos, se existe algo que nós devemos buscar de todo o coração, é a santidade. É esse alvo divino de ser parecido como Jesus. Se a gente errar, se a gente cair, a gente se levanta, porque não existe acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe, nós continuamos, mas se nós não respeitarmos a graça, o amor, nós vamos abusar, e tudo que a gente abusa eventualmente sai da nossa vida. A pessoa abusa de um relacionamento matrimonial, acha que está garantido. Depois tem uma surpresa miserável. A pessoa abusa no ambiente de trabalho, abusa da profissão, não se aperfeiçoa, não busca crescimento, acha que está definido a sua carreira e de repente é surpreendido. Tudo que você abusa, eventualmente você perde. Esses dois rapazes eram assim, abusavam a graça. Eles eram ladrões, a Bíblia diz. Ladrões. Imagina o ambiente da igreja naquele momento. Quem dominava, quem liderava a igreja, o templo, eram abusadores da graça, pessoas de rotina sem temor e ladrões. Eles tiravam daquilo que era intentado para Deus. Eles deitavam com as mulheres que trabalhavam à porta do templo. Eles tinham um relacionamento sexual ilícito na porta do templo. Imagine como esses homens, eles foram se transformando em pessoas irredutíveis. Falta de temor, incapacidade de respeitar coisas santas. Gente, pessoas sem humildade para receber repreensões. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, mas foi engraçado. Outro dia aqui, eu estava aqui no canto, desci depois do culto, e veio uma pessoa transtornada, um homem transtornado. Aí um diácono conversou com ele assim, meio de longe, assim, o diácono ficou preocupado, chegou: pastor, ele quer falar com você, mas eu vou ficar por aqui. E o homem estava transtornado. Ele abaixou a máscara, começou a falar comigo, ele dizendo assim: quem você pensa que você é? Eu não sei. Ele diz assim: você acha que você é melhor do que eu? Falei assim: amigo, não estou te entendendo. Não, você acha que você é melhor do que eu? Aí, eu não estou te entendendo. Aí ele disse assim: porque você estava dizendo de coisas que eu faço errado, dizendo de coisas que a minha vida, me acusando em coisas enquanto você pregava, você deve ser muito santo para falar isso. Eu falei: amigo, agradeça a Deus, a repreensão divina. Deus repreende aquele que ama. O meu papel aqui como pastor não é você sair relax desse culto, tranquilo, olha que paz. Eu quero incomodar você, eu quero que você saia perturbado daqui, dizendo: eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais santo.
eu tenho que viver uma vida mais reta. Meu papel é escantear você aqui, é que Deus, entre a minha voz e os seus ouvidos, Ele opere uma relevância tão profunda, que Ele aperte você, até o melhor de Deus saia de dentro de você. Nós temos um compromisso, não é com o seu conforto, é com o seu aperfeiçoamento. O nosso compromisso é transformar você pela palavra profética. Alguém aqui me ajude a pregar nessa noite, me ajude a pregar. Irmãos, esses rapazes, nesse ambiente terrível, é que Deus levanta um garoto. E é interessante que a Bíblia, as revoluções espirituais da Bíblia, não são com canhões, com armas, não são com o povo na rua, não são com manifestações. É interessante que na Bíblia, as revoluções espirituais, elas são com bebês. Israel está no Egito, escravo 400 anos. Deus disse: vou levantar um bebê, Moisés, nascido das águas, um bebê que nasce das águas. Os filisteus estão dominando Israel e a liderança de Israel é corrupta. Eu vou levantar um bebê, nasce Davi. Eu preciso salvar o mundo. Um bebê, nasce Jesus. Existe corrupção generalizada em Israel, no meio sacerdotal. Eu vou levantar um bebê, Samuel, uma criança. O que significa isso? Que revoluções espirituais são feitas com uma nova mentalidade, com a regeneração da nossa infantilidade diante de Deus. Se a gente não for como uma criança, a gente não pode receber o reino. E revoluções espirituais são feitas com a regeneração da simplicidade. Todo mundo que é esperto não faz revoluções espirituais. Todo mundo que tem espírito de dúvida, cinismo, sabe, essas pessoas que elas têm ceticismo em tudo, não podem fazer revolução espiritual, porque a dúvida, ela possui as pessoas que acham que podem interpretar a vida, interpretar as pessoas, que olham sempre e querem descobrir as intenções que estão na vida das pessoas e sempre enxergam a vida pelo pior âmbito, pelo pior lado. Essas pessoas não fazem revolução espiritual. Revolução espiritual são com crianças, gente que crê contra a esperança, gente que ama, gente que sabe do poder da oração, gente que confia quando ninguém confia, que ama quando ninguém ama, gente que mudou, que voltou a crer como antigamente, gente que foi renovado no coração, gente de primeiro amor. Quem faz revolução espiritual são pessoas com primeiro amor, são pessoas que ainda creem que Deus pode mudar todas as coisas, que Jesus veio para salvar o homem, e que tem gente sendo perdida, que vai para o inferno, que crê ainda na Bíblia, que crê na palavra, que crê na operação de Deus, que crê nos milagres. Eu quero desafiar você, que você se regenere no homem interior, para ter a simplicidade de uma criança e crer em Deus como sempre você deveria crer, aquele que sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Que a sua mente esteja nele, que a sua confiança seja plena nele. Volte a ser uma criança, volte a ser uma criança. Uma revolução espiritual. Samuel, ele virou um servozinho, uma criança que trabalhava, um escravo. Lembre-se disso, a palavra no hebraico é escravo. Por quê? Porque a mãe dele fez um voto, ele se tornou um sacerdotezinho, servo dentro do templo. Ele não tinha opção. Eu amo pessoas sem opção. Na verdade, eu acho que hoje as pessoas têm opção demais. Eu não tenho opção de separar. Se a gente chega para mim assim e diz: eu estou pensando em separar. Eu falei: você tem essa opção? Eu não tenho essa opção. Eu sou uma pessoa sem opção. Eu não tenho opção de não perdoar. Deus ama pessoas sem opção. Eu não tenho opção de deixar de amar. Eu não tenho opção de ser infiel. Tem pessoas que têm opção demais. Esse garoto não tinha opção. Ele era subproduto do que decidiu a sua mãe, e ele submeteu
ao estado de servo, de escravo. Eu quero dizer que você se torna livre quando você se torna escravo da graça. Irmão, você se torna livre quando você acorrenta-se à vontade de Deus. Eu me lembro, meu pai, depois que recebeu Jesus, ele estava na empresa que ele trabalhava, ele entrou, passou num lugar assim que só chamava de fumômetro, o lugar onde o pessoal estava fumando. Aí o camarada olhou para o meu pai, porque sabia que ele tinha se convertido, e fumando assim. Aí, Neuci, você não pode. Aí ele disse, não, eu posso, é você que não pode parar. Quem é que é o escravo? Quem é o escravo? A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós podemos fazer qualquer coisa, irmão. Ninguém aqui é escravizado. As nossas amarras são amarras de amor. As nossas correntes são correntes de submissão. Ninguém é obrigado a nada, e nós nos submetemos a tudo, porque nós somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Dê uma salva de palmas ao Evangelho de Jesus. Samuel se tornou o responsável de manter a luz do candelabro acesa. Isso é muito importante, gente. A luz do candelabro. Dentro do templo, o candelabro tinha que ficar aceso 24 horas por dia. E como era um período de muita corrupção no meio dos sacerdotes, um trabalho que era importantíssimo, um dos mais importantes. Lá no livro de Levi, fala que existia uma família sacerdotal para cuidar da luz do candelabro. O candelabro era uma haste, era uma espécie de luz com 7 hastes, e que em cima de cada haste havia uma espécie de lâmpada, e aquela lâmpada tinha que ficar colocando azeite, um azeite especial, continuamente. O candelabro tinha que ficar aceso continuamente. Quem tomava conta do candelabro, já que ninguém queria nada com Deus, coloca o menino, coloca a criança, coloca o menino de 12 anos. Flávio Josefo, historiador, disse que Samuel tinha 12 anos nessa época, e com 12 anos ele tomava conta de uma responsabilidade de manter aceso a luz do templo. O texto fala, naquele tempo não tinha se apagado a luz. Por quê? Porque um garoto de 12 anos era responsável pela lâmpada do Senhor, pela luz do templo. Um garoto de 12 anos, tem gente reclamando, dizendo assim, lá em casa se eu não chamar as pessoas, ninguém vem para a igreja. Seja responsável de manter a luz na sua casa. Tem gente reclamando, olha, Deus, querido, colocou você responsável de manter a luz acesa no seu ambiente de trabalho, de manter a luz de Jesus naquele lugar, é responsável de manter acesa a lâmpada do Senhor. E se um garoto desse consegue, você vai conseguir em nome de Jesus. Ele tinha a responsabilidade de manter a lâmpada acesa. Entenda, essa responsabilidade era tão importante dentro dos sacerdotes. Tem muita gente que me pergunta, pastor, de vez em quando eu olho para um candelabro que tem 7 hastes, e olho para um que tem 9, qual a diferença? Que o pessoal diz, no Hanukkah, o que é festa das luzes, que acontece às vezes no dia 24, às vezes no dia 25, às vezes no dia 26 de dezembro, dependendo do ano, que é a festa das luzes do judeu. Então, por que eles acendem 9 castiçais do candelabro em vez de 7? O 7 é da Bíblia, está lá no livro de Levítico. Dentro do templo, dentro do tabernáculo é 7. Mas por que o de 9? Porque no ano de 200 a.C., houve um império grego-siríaco, chamado os Seleucidas, sob a égide de um imperador terrível que se chamava Antíoco Epifânio. E esse foi o pior tempo para os judeus.
ele forçou uma espécie de helenização. O que é isso? Ele queria tornar a cultura dos judeus grega. Ele queria que os judeus abrissem mão da sua religiosidade e se tornarem gregos. Ele raspava forçadamente a barba dos judeus, arrancava os cabelos deles para ficar como grego. Forçadamente, tirava aquela roupa que eles usavam, colocava uma sainha de grego, né? Eu prefiro muito mais usar um saião do que uma sainha. Uma sainha de grego. E o que acontece? Ele pegou o templo do Senhor e ele colocou um altar de Zeus dentro do templo. Então Deus levantou uma família de sacerdotes chamados Macabeus. Macabeus. Os Macabeus se levantaram para guerrear contra esse império. E eles venceram uma guerra de 100 para 1. O que é isso? Para cada 100 soldados do inimigo havia um soldado judeu. Foi uma grande vitória. Eles tomaram Jerusalém e tomaram o templo. Quando eles entraram no templo, eles trouxeram os antigos sacerdotes e eles começaram a purificar as coisas do templo, para voltar ao serviço do templo. Purificaram o altar, a arca, chegaram no candelabro e disseram: nós temos que acender o candelabro. Uma cerimônia incrível. Acenderam o candelabro de 7. Só que foram olhar e só tinham uma botija de óleo. Só dava para um dia. E a questão era que não pode usar qualquer azeite. É um azeite especial que demora 8 dias para fazer. Uma prensa especial, tudo conforme diz a lei de Moisés, lá no livro de Levítico. Então, eles acenderam o candelabro com uma botija, que era para dar para um dia, mas no segundo dia ela manteve aceso. No terceiro dia ela manteve aceso. No quarto dia, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no 9º dia em que ficou pronto o azeite, ainda estava aceso o candelabro. Eu quero dizer para você, querido, que você tem suficiente em você para manter aceso o candelabro da sua casa, o candelabro da sua família. Tem gente que acha que não tem gente que acha que não é bom o suficiente. Deus diz: tudo o que eu preciso já está em você. Tudo que eu preciso já está dentro de você para eu fazer queimar algo nesse planeta, para eu fazer queimar algo. Veja a importância de manter aceso o candelabro. Existe uma história a respeito disso em Israel. Existe uma cerimônia do Hanukkah a respeito de acender o candelabro, porque o candelabro tem que continuar aceso. Deus é o Deus de constância. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tudo que Deus acendeu em você, você é responsável de manter aceso. Olha, lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 até o 12, conta uma parábola, a parábola das 10 virgens. Jesus diz: o reino do céu é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o seu noivo, mas 5 manteram um azeite, manteram acesa a lamparina, e o rei vem para buscar essas 5. Fala da necessidade de nós mantermos a nossa vida constantemente queimando por Deus, constantemente acesa diante de Deus. Queridos, a Bíblia diz que naquela época era raro a voz de Deus, não era frequente as visões. Não havia sumo sacerdote que servisse a Deus. Os sacerdotes perderam o lugar de influência. Mas mesmo assim, um garoto de 12 anos mantinha aceso o candelabro, a lâmpada acesa. Não importa se ao seu redor existem pessoas corruptas, Deus te chamou para ser alguém íntegro. Não importa que o ambiente, você esteja num ambiente de pessoas imorais, que sempre tem os seus arranjos por fora, você é um homem de casamento, fiel, um homem de Deus. Mantenha a sua lâmpada acesa. Se todo mundo decidiu, olha, tem gente que negocia a fé, se as pessoas, qualquer coisa elas erram, você é alguém que Deus separou nesse tempo para continuar olhando para Ele. Samuel dormia do lado do candelabro, ele cuidava
cuidava. Eu sou separado, eu não sou como todos. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu vou manter aceso a chama da minha paixão por Deus. Mantenha acesa a paixão, mantenha aceso o coração. A Bíblia diz que o garoto ficava, ele dormia do lado do candelabro, de repente ele olhava, a chama começava a apagar um pouquinho, ele ia lá, colocava o azeite. Essa intencionalidade de crescimento espiritual. É interessante como as pessoas, elas vivem como se não fosse importante. Elas dizem que Deus é importante, mas vivem como se Ele não fosse. Não existe intencionalidade de manter a chama acesa. Ninguém lê a Bíblia, ninguém ouve palavra, ninguém tem a vida de oração. Ninguém, é muita gente, né? Muita gente não faz isso. E assim, às vezes acha que a lâmpada vai continuar acesa, porque de algum modo você vai manter a sua espiritualidade sem intencionalidade. Isso é ridículo. De alguma maneira as pessoas, elas decidem a viver uma vida não compreendendo que eu preciso estar olhando os conteúdos, o que está sendo queimado na minha vida, o que eu preciso de colocar, o que eu preciso de investir na minha vida espiritual. Eu preciso de manter a minha lâmpada acesa. Para você que está me ouvindo de casa, quem sabe você não pode vir ao culto, tem alguém, um idoso na sua casa, você fez essa escolha, você é do grupo de risco. Não é porque você não vem à igreja que você não tem que manter a sua luz acesa. Não é porque você não pode vir à igreja que você não vai manter apaixonado. Você tem que ter rotinas espirituais divinas. Você tem que ter um padrão de crescimento espiritual contínuo na sua vida. Você precisa de manter a sua lâmpada acesa. Com todo o pecado, a impiedade de tudo ao seu redor, esse garoto cuidava da lâmpada. É tão lindo ver alguém que cuida da lâmpada. É tão lindo olhar para alguém que está mantendo a lâmpada. Irmãos, ele dormia do lado do candelabro, e Samuel foi se descobrindo no serviço de Deus. Servir a Deus mantém a lâmpada acesa. Olha, Samuel servia a Deus sem o conhecer. Sem o conhecer. Olha, é assim, é bem provável. Tem gente aqui que trabalha na Ambev, né? Nem por isso conhece o Lemer, o dono da Ambev. Eu tenho gente aqui que trabalha na Microsoft, mas nem por isso conhece o Bill Gates. Tem uma irmã aqui que trabalha no Safra, gerente, mas nem por isso ela conheceu o Joseph Safra. É muito fácil você trabalhar num ambiente como esse e você não conhecer o dono, mas não tem jeito de você trabalhar se você servir o Deus dos exércitos e Ele não se apresentar a você. É impossível você servir a Deus. Imagine, irmãos, você trabalha na Microsoft, aqui tem 2 rapazes, e de repente você está lá, é um programador de coisas simples na Microsoft, de repente entra na sua sala e diz, um dos rapazes se chama Marcelo: Marcelo, olá, tudo bom? E olha o Bill Gates: você conhece o meu nome? Claro, eu tenho visto o que você tem feito. Eu? Sim, olha, o trabalho que você faz, eu tenho visto o que você faz. Agora imagina, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, olhou para a terra e disse: eu estou vendo um rapaz que no meio de toda a corrupção mantém a luz acesa. Eu estou vendo um garoto que no meio de toda impiedade decidiu fazer o que é certo, decidiu manter. Eu vou descer até lá, e Deus desce na terra, coloca os pés nesse planeta e diz: Samuel, Samuel, e chama ele pelo nome. Eu quero dizer para você que está mantendo a luz acesa, Deus vai te chamar pelo nome, meu irmão. Deus vai chegar e dizer: eu tenho visto, eu tenho olhado o coração que você tem. Aleluia, você pode fazer melhor nessa noite, me ajuda, aleluia.
Quando a gente mantém a lâmpada acesa, eventualmente Deus intervém na nossa vida. Quando você tem constância, quando você tem continuidade, quando você não é aquela pessoa, sabe, fogos caramuru, que queima e logo vai embora. Quando você é uma pessoa que mantém o caminho. Esse é uma crise dessa geração. Essa geração é uma geração de rompantes, mas uma geração que é péssima para continuidade. É uma geração, irmãos, que tem decisões, em momentos tem decisões poderosas, mas são péssimos para continuar nas decisões, persistir nas decisões. Esse garoto, ele mantinha dia após dia a lâmpada acesa, e o que Deus está te chamando, sabe o que acontece? Eu tenho visto isso, são muitos anos como pastor, olhando para a vida de diferentes pessoas. Eu vejo gente que corre rápido, né, que vai e sempre tem aqueles rompantes e corre, daqui a pouco volta, e corre, e daqui a pouco alguma coisa erra e volta, e falha em uma coisa e volta. E eu vejo pessoas que têm a passada, que vão caminhando, que vão progredindo, que vão avançando. Parece que eles estão indo devagar, mas eles chegam muito mais longe daqueles que têm rompantes, porque a vida, a caminhada espiritual não é um sprint, é uma maratona, é uma constância, é manter a alma em Deus, o coração aquecido, o amor pela palavra, é manter servindo a Deus na igreja, no ambiente onde Deus te colocou, é servindo a Deus com o que você tem, é amando o Senhor e amando pessoas, e você vai fazendo, e acha que Deus não está te vendo, e de repente o próprio Deus desce na terra, e olha a sua constância e diz, vai mudar a sua história a partir de hoje. Eu quero dizer para quem está mantendo a sua chama acesa, que o de repente de Deus está para acontecer na sua vida. Deus está para descer nessa terra e ver que você é um homem de constância, de perseverança, e que você não abre mão da sua fé. Deus é contigo. Deus é contigo, Samuel. Deus é contigo. Deus acorda Samuel, um distúrbio no descanso dele. É impressionante que às vezes as melhores coisas iniciam como se fossem as piores, né? Às vezes Deus está no distúrbio do seu descanso, uma amargura que você não entende de onde está vindo. Eu estou com um banzo na alma, um desgosto por esse trabalho. Deus está mudando a sua história, você está numa esquina da sua existência. Ele está ao ponto de catapultar você para um novo momento, porque antes de Deus inaugurar um novo momento, Ele vai criar um desconforto, um distúrbio no seu descanso. Um distúrbio. Samuel, Samuel, ele acorda, poxa, já estou cuidando disso aqui, e Eli me chama, e ele vai lá até Eli. É interessante que Deus sempre faz algo que eu acho poderoso. Samuel podia ouvir a Deus, mas ele não podia entender. Eli podia entender. Eu acho isso poderoso. Na Bíblia isso acontece constantemente. Deus dá um sonho para alguém e dá interpretação para outra pessoa. Deus dá um sonho para Nabucodonosor, a interpretação para Daniel. Deus dá um sonho para um copeiro, para um padeiro, mas dá a interpretação para José. Deus dá um sonho para Faraó, mas a interpretação é de José. É interessante como isso é uma constante na Bíblia. Deus dá um sonho para alguém, Deus mostra um destino, mas dá para outra pessoa como chegar nesse destino. É quase como Deus dizendo, olha, você não vai fazer sozinho. Eu vou falar com você, mas essa síndrome de independência sua vai te fazer andar devagar para o destino que eu tenho. Eu coloquei algo em outra pessoa que é um insight da sua caminhada, e por mais que você ache que você é dono da visão, que veio tudo para você, na sua mente, um insight, eu vou colocar algo em outra pessoa, e é o respeito a essa pessoa, é o respeito ao conhecimento dessa pessoa que vai te catapultar para o seu destino. Tem muita gente aqui que sabe aonde chegar, só não sabe como chegar. Você sabe o destino, você não sabe só o GPS.
mas Deus vai trazer essa pessoa na sua vida. Eu quero declarar isso, que relacionamentos poderosos estão correndo para você, que gente que vai te conectar a um novo momento. Eu amo conhecer pessoas novas. Quem ama conhecer gente nova assim? Eu amo. Meu irmão, eu sou indagador. Eu sento com uma pessoa, eu pergunto assim, a 50 km por hora, 100 km por hora, eu vou perguntando como é que você faz, o que você faz. Eu amo ouvir pessoas. Na verdade, eu sou entusiasta pelo ser humano, a beleza, a capacidade, a inteligência, a maneira como enxergam a vida, o depósito de Deus diferente que Deus colocou em cada ser humano. E é isso que muitas vezes está faltando em você, é um vislumbre pela humanidade, a fim de que você entenda que os seus sonhos não vão ser feitos sozinhos. Em alguém existe uma chave que vai abrir a porta para o seu futuro, em nome de Jesus. Samuel, Samuel, e ele vai até Eli. Ele vai uma vez, Eli diz: olha, não fui eu que chamei. Interessante que às vezes nós conferimos aos homens aquilo que Deus está falando. Sim, Deus está usando a sua esposa para dar uma batidinha em você, e você fica com raiva. Você não sabe que é pela boca dela que Deus está falando com você. A irmã disse: ô glória. Foi muita cotovelada nesse momento aqui, viu? O que acontece é que às vezes nós conferimos aos homens aquilo que Deus está dizendo. Existe alguém melhor para nos enxergar os nossos defeitos do que uma pessoa que vive com a gente? E por que quando essas pessoas falam, a gente não recebe? É porque tudo passa a ser emocional, tudo passa a ter essa latência sentimental. Você devia agradecer. A pessoa que vive com você, ela tem uma radiografia perfeita de quem você é. Ela enxerga seus erros desde a fundação. Você está nu diante dessa pessoa, né? E é como Adão estava nu diante de Deus. E às vezes essas pessoas carregam a palavra de Deus para você, né? Sua mãe, boca de mãe é uma Toda vez que a minha mãe falava: não vai, se você for vai dar ruim, e eu ia e dava o quê? Ruim. Português ótimo, né? Por quê? Porque são pessoas que têm essa radiografia, que nos conhecem as nossas vísceras, que olham para além. Essas pessoas carregam um grau de verdade que nenhuma outra carrega para a sua vida. E às vezes nós queremos conferir a homens. Não, isso é homem falando. Samuel, Samuel, o que você quer? Ele: não, é Deus que está falando. É Deus. É Deus. É Deus. Eu quero te propor uma coisa: ninguém mais preparado para dizer em nome de Deus uma verdade do que um marido ou uma mulher. Ninguém. Duro para algumas pessoas ouvirem isso, mas não tem, porque essas pessoas têm uma relevância espiritual para você, porque elas sabem aplicar o princípio, porque elas sabem quem você é. E a gente confere a homem. É Deus. Deus usa a sua mulher, Deus usa o seu marido, Deus usa a sua mãe, Deus usa o seu pai, Deus usa o seu irmão, André Vitor. Oh, Deus usa. Deus usa. Deus usa essas pessoas na nossa vida. Deus usa. E nós não vamos conferir a homens, se Deus estiver usando, só porque a gente não quer abrir mão, só porque a gente acha que, não, essa pessoa, eu sei os erros dessa pessoa, ela não pode falar assim comigo, sabe? É isso que acontece. Você sabe os erros da pessoa e diz: porque eu sei os erros dela, eu não vou me submeter porque eu sei os erros dela. Sabe as pessoas que você recebe, elas erram do mesmo jeito, só você não conhece os erros delas.
E às vezes nós temos um ambiente de autodesafio. Olha, um casal que não se autodesafia acaba como Ananias e Safira, mortos aos pés dos apóstolos, porque foram fazer coisa errada e não tinham a coragem de um olhar para o outro e dizer: tu tá errado, macho. Você está errada, você está errado, isso não é certo. Sabe, um ambiente do nosso casamento tem que ser um ambiente profético, verdadeiro, genuíno, e não é a voz de homem, é a voz de Deus. Tem alguém entendendo aqui a minha palavra? Você pode celebrar o Senhor. Tem que ser esse ambiente. Ele volta, ele vai 3 vezes. É interessante, ele mantém a lâmpada acesa, porque ele aprende a responder a Deus. Quem aprende a responder a Deus, mantém a lâmpada acesa da vida. Para Deus, respostas são importantíssimas. Jesus, irmãos, ele sempre fazia um milagre dependendo da sua resposta. Ele chegava dizendo: o que você quer? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Sempre uma pergunta. A partir da resposta que nós damos para Jesus, é que o fluxo continua, ou se ele parava. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já segue os mandamentos? Aí o menino foi orgulhoso e disse que seguia, quando não seguia. Aí Jesus vai dar uma palavra dura: então vende tudo que tem. Porque dependendo da resposta que nós damos aos convites divinos, é que o fluxo continua ou para. Qual a resposta que você está dando para Deus? Qual a resposta? Samuel aprendeu a dar resposta: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos dizer isso? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Irmãos, porque ele cuidava da lâmpada do Senhor, Deus mudou a história. Um menino que era um escravo no templo, um sacerdote servo, passou a ser o grande profeta e sacerdote de Israel. Um menino que manteve a lâmpada acesa. Eu quero declarar isso sobre você. Mantenha a lâmpada acesa. Deus vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Mudar. Irmãos, Deus olhou para aquele rapaz e disse: olha, eu vou te erguer, eu vou te levantar, eu vou destituir poderes e eu vou colocar você em lugares altos. Eu estou tirando, o texto que eu li, ele está dizendo: eu estou tirando a família de Eli, eu estou tirando o sacerdócio deles, e eu vou te posicionar, Samuel, como o maior sacerdote da história de Israel. Um sacerdote que tirava reis, que colocava reis, um sacerdote que destituía reinados, e um sacerdote que apontou Davi, que ungiu Davi, um rei cuja família permanecerá para sempre no trono. Um sacerdote em que Deus falava, que tinha a palavra de Deus. Como escravo, ele era mandado no que fazer. Como sacerdote, ele enxergava o futuro, e enxergava, como profeta, ele declarava o futuro. Eu quero dizer para você que a sua constância não está sendo percebida por Deus. A maneira como você cuida da sua vida espiritual está sendo percebida por Deus. Mantenha queimando, mantenha acesa a lâmpada. Irmãos, só fica na presença de Deus quem está queimando por Ele. A palavra serafim significa, são esses seres que estão na presença de Deus. A palavra serafim significa aqueles que queimam continuamente. Os que queimam na presença de Deus, serafins, eles queimam continuamente por Deus, acesos. Irmão, nós não estamos falando manter aceso. Tem dia mau, tem dia bom, e você mantém a lâmpada acesa. Tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, e você mantém a lâmpada acesa. Tem dia que eu quero ir no culto, tem dia que eu não quero, mas eu mantenho a lâmpada acesa. Rapaz, meus filhos têm 20 anos de idade, um 20 e outro 18. Nunca um filho meu chegou assim: eu não estou com vontade de ir na igreja. O quê, rapaz? Não tem vontade, eu não estou sentindo, não é a respeito do que eu sinto, é a respeito de princípio,
é a respeito de uma rotina divina, é a respeito de um padrão que você coloca para si mesmo, é a respeito de você manter caminhando no dia que você quer e no dia que você não quer, no dia que é fácil, no dia que é difícil, no dia que eu estou com prova e no dia que eu estou prosperando. É você manter a lâmpada acesa. E eu quero declarar hoje aqui que a sua lâmpada vai manter acesa em nome de Jesus. Irmãos, eu termino falando sobre Moisés. Um dia Moisés estava andando, ele estava cuidando das ovelhas do sogro, e ele subiu ao deserto, assim, um monte, e a Bíblia diz que tinha uma árvore pegando fogo, uma árvore seca pegando fogo. Isso era muito comum no deserto. No Monte Sinai chega a 55 graus durante o dia. 55. Qualquer coisa seca pega fogo. Era muito normal ele enxergar uma árvore pegando fogo. Só que geralmente a árvore pega fogo, ela queima e o conteúdo dela acaba e o fogo vai embora. É a síndrome dessa geração. Sabe, a pessoa apaixonada por Deus, eu quero Deus, sabe, e o conteúdo acaba para se queimar e de repente a pessoa, ela acaba o fogo. Isso era muito comum ele enxergar, e é muito comum você ver cristãos assim hoje. Mas o que Moisés nunca viu foi uma árvore que queima continuamente sem se consumir. E ele está subindo, andando, e de repente ele olha distante uma árvore queimando. Ok, estou tranquilo, cuidando aqui. Daqui a 20 minutos, rapaz, o fogo continua o mesmo. Daqui a 1 hora, ele diz, rapaz, essa árvore não parou de queimar. E aquilo chama a atenção dele. E ele vai para perto. Um cristão que não para de queimar por Deus, que tem constância, vai chamar a atenção do mundo. Irmão, vai chamar a atenção das pessoas. E Moisés vai chegando perto, e de repente quando ele chega perto, existe algo naquela sarça, existe algo naquela árvore. A árvore, irmãos, é uma referência para homem dentro da Bíblia. Você lembra do cego que Jesus cura? Ele diz, eu vejo os homens como árvores. Lembra de Salmo capítulo 1, diz que o varão será como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Só no livro de Salmos se repete 15 vezes essa figura a respeito de homens são árvores. E ele vê uma árvore queimando, mas não se consumia. Uma árvore queimando, mas não desgastava. É a figura de alguém que o tempo todo está apaixonado por Deus, que o tempo todo está amando o Senhor, que o tempo todo está crescendo em Deus, que o tempo todo está avançando em Deus. Esse tipo de gente chama a atenção do mundo. Esse tipo de gente vai atrair os homens a Deus. E no meio da sarça, a Bíblia diz que uma voz começa a falar no meio da sarça. Deus fala através de pessoas que não param de queimar por Ele. Deus fala através de pessoas que deixam acesa a lâmpada do Senhor, que deixam acesa, que continuam queimando por Deus. Deus fala através dessas pessoas. Eu tenho 3 palavras para te dar hoje aqui, 3, e eu queria que você levasse as 3 para casa. Queria pedir você para ficar de pé. 3 palavras. Três palavras do céu para a sua vida. 3 decretos divinos para a sua vida hoje aqui. Eu tenho um fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu nem tenho descanso. Um fogo que me desafia, um fogo que me desperta. Eu tenho um fogo encerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga, eu tenho fogo. Eu tenho fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso. É algo de Deus. Não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então levante a sua mão e diga:
deixa queimar, até me consumir. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, diga: eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. É algo. Eu tenho fogo encerrado em meu. Ele me chamou, ele me separou. É algo que clama por ele. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, até me consumir. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. A primeira palavra que eu tenho de Deus, quem está pronto para receber uma palavra de Deus? Primeira palavra para você que está mantendo acesa a lâmpada. Você não tem referencial, mas você está mantendo a lâmpada acesa. Tinha pessoas que eram para ser fundamento, mas foram pedra de tropeço, mas você manteve a lâmpada acesa. Apesar dos dias, das dores, das lágrimas, você mantém a lâmpada acesa. Apesar de toda a situação que você passou na vida, você tinha tudo para ter apagado a lâmpada, mas você manteve a lâmpada acesa. Eu quero dizer algo para você: Deus vai chegar com a mudança de fase para a sua vida. Deus vai se apresentar a você e vai dizer: Samuel, Samuel, Marcelo, Marcelo, José, José, Fabrício, Fabrício, eu estou mudando as coisas de lugar e eu estou transportando você para o seu novo momento. Deus viu a sua fidelidade, Deus viu a sua constância, Deus enxergou. O seu número está chegando, o seu nome vai ser chamado. Alguém aí que crê que o seu nome vai ser chamado, levante a sua mão ao alto e diga: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, me consumir. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. A segunda palavra que eu tenho é para pessoas que a lâmpada apagou. Pessoas que por algum motivo, por alguma razão, você deixou de alimentar, você deixou de se preocupar. E você sabe que eu estou falando com você, porque a tua paixão com Deus diminuiu, seu amor por almas é inexistente. Você era usado por Deus, você se entregava